Momento com Deus. Apresentação: Missionário Isaías Pereira. Se você quer receber o Momento com Deus no seu celular, envie uma mensagem de texto para o WhatsApp 86988186806. Abra o seu coração, pois a partir de agora você ouvirá a Palavra de Deus no programa Momento com Deus. A Bíblia nos fala que nós devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E há uma passagem bíblica no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e o versículo 39, que nós devemos amar o nosso semelhante. E aí, o tema de hoje, nós estamos falando sobre o amor de Deus para conosco. E nesse mesmo momento em que nós estamos falando do amor de Deus para conosco, Ele nos desperta para nós distribuirmos também o nosso amor pelas pessoas. Porque se nós não amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos, a Bíblia diz que nós seremos mentirosos, ou que nós somos mentirosos. Se você ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 22 e o versículo 37 em diante, você vai ver a importância dos mandamentos sagrados, dos 10 mandamentos, que a palavra de Deus tem nos mostrado, tem nos alertado em relação a isso. Não adianta você querer fazer a sua própria lei sem que você esteja amparado pela potente mão de Deus. A palavra de Deus, ela nunca erra, isso é bem verdade. Ela não falha, ela não mente. O que os homens têm vivido e têm se deixado levar é pelo engano que o mundo oferece. O mundo, ele nos oferece que nós devemos amar somente quem nos ama. Existem músicas que dizem, por exemplo, a partir de hoje eu só vou gostar de quem gosta de mim. E enquanto a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Agora eu pergunto para você, é difícil você ter que amar uma pessoa que seja o seu inimigo? Não é difícil isso? Mas se você é um cristão, se você conhece a palavra de Deus, você não vai ter dificuldades de amar o seu inimigo. Na verdade, você nem inimigos você terá. O que você vai ter são pessoas que querem ser os seus inimigos. Mas você não vai ter palavras para dizer: esta pessoa é meu inimigo, este homem é meu inimigo, esta mulher é minha inimiga. Não. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita dentro de você, ele não permite que você seja enganado. Isso eu entendo a palavra de Deus assim, né? Eu entendo que se eu tenho o amor de Deus na minha vida, eu também tenho a capacidade de amar aqueles que me odeiam, aqueles que querem ver o meu fim, aqueles que desejam que o meu mal seja a minha destruição, o meu fracasso. Mas se eu verdadeiramente confio em Deus, entreguei a minha vida para Ele, e não tenho dúvida que Ele me salvou,
o meu coração jamais terá espaço para o ódio, jamais terá espaço para o pecado, que é o desamor ao meu semelhante. Nós, às vezes, passamos por dificuldades, por momentos que nos impede, às vezes, até de orar. E aí é onde nós devemos lembrar disso, que a palavra de Deus diz que o Filho do Homem, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quando é que estas obras elas são desfeitas? É quando eu e você paramos para ouvir o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele deu como, missionário Isaías? Ele deu o seu Filho para morrer em uma cruz. O Filho de Deus foi morto em uma cruz para que eu e você tivéssemos vidas e vida em abundância. Você crê nisso? Se você crê, você já começou bem. Você já começou entendendo que quando você se converte ao Senhor Jesus, se você era uma pessoa que tinha ódio, se você era uma pessoa que odiava as pessoas, certamente você não terá mais espaço no seu coração para odiar ninguém. Por que isso que você não terá espaço? Porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra que continue deixando o nosso coração sujo. Não é assim. Deus, ele limpa o nosso íntimo, ele limpa o meu e o seu coração. E o verdadeiro amor é aquele amor que não enfraquece, é aquele amor que não fraqueja, né? Se você é uma mãe de família, um pai de família que luta pelos seus filhos para eles saírem das drogas, continue lutando. Se Deus deu esta pessoa para você orar por ele, para você cuidar dele, é porque ele acredita na sua capacidade. Aí você pode dizer, mas a palavra de Deus, ela diz que Deus não deu os filhos confiando em mim. Mas ele colocou uma responsabilidade sobre mim e você. E essa responsabilidade é de cuidar de alguém. Você não veio ao mundo simplesmente por vir. Você veio ao mundo porque você tem um propósito na sua vida. Aí você pode olhar para trás e dizer, mas eu já tenho tantos anos de vida e eu ainda não entendi por que eu vim ao mundo. Você veio ao mundo porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você olhar o que você já fez de bom para alguém, você vai ver que você já fez muitas coisas boas para ajudar alguém. Aí você pode dizer, mas eu poderia ter feito muito mais. É bem verdade que nós poderíamos ter feito muito mais. E ainda há tempo de nós fazermos muito mais para ajudarmos as pessoas. É necessário que nós venhamos nos desprender daquele medo do eu. Eu não vou fazer isso porque tem alguém que vai fazer por mim. Saiba de uma coisa, o que é para você fazer, quem tem que fazer é você. Não adianta você querer que outra pessoa faça, porque se Deus determinou que você fizesse, é você quem tem que fazer. É você quem tem que orar pela sua família, é você que tem que orar pelo seu vizinho, é você que tem que evangelizar esta pessoa que você conhece, que está oprimida, que está pensando em tirar a própria vida. Você foi capacitado para isso. Agora depende muito de você querer, de você aceitar que você foi escolhido por Deus.
A Bíblia fala que dentro do ventre da nossa mãe, nós ainda nem era gerado, para você ter uma ideia. Nós ainda não tínhamos nem sido gerado no ventre da nossa mãe e Deus já nos conhecia. Ele já sondava o nosso coração. Deus sabe da maldade que tem no meu e no seu coração. Ah, missionário, mas por que você só fala da maldade? Por que você não fala do amor que tem no meu coração? É para você entender que por mais que você diga que está amando, mas se você estiver mal intencionado, Deus sabe também. Deus, ele não é Deus que se engana, só porque você diz que vai fazer uma obra de caridade, porque você é um homem caridoso, porque você é uma mulher caridosa. Deus sabe o que você tem por detrás de tudo isso, qual o seu interesse. Deus conhece. Não é que você não tenha que fazer obras de caridade, é claro que você tem que fazer, até porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer caridade. O diferencial da caridade é que se você não for um homem convertido ou uma mulher convertida, a caridade ela não te dá a garantia de salvação. É uma virtude, é uma característica de uma pessoa salva, fazer caridade. É uma característica, veja bem, característica, não é a garantia de salvação. Por exemplo, no espaço que eu sempre frequento muito, que é a Associação dos Cegos do Piauí, tem muita gente que faz um trocadilho, troca a minha voz com a voz de um colega meu e troca a voz dele com a minha. Mas o nosso DNA é igual? Não é. A nossa voz pode até ser parecida, mas o nosso DNA é completamente diferente. Do mesmo modo funciona para você que conhece a palavra de Deus, que conhece que tem que fazer obra social, mas se você não tiver nascido verdadeiramente da água e do Espírito, as suas caridades Deus até vê, mas não garante que você está salvo. A garantia de salvação é você confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Confessei, missionário Isaías, eu confessei Jesus como meu Salvador, mas eu continuo fazendo as práticas mundanas. Eu não vou enumerar as práticas mundanas, porque isso aí é você e Deus. Você sabe o que você fazia antes de ter um encontro com Jesus e que você tinha certeza que era pecado. Hoje você aceitou Jesus. Se você continua fazendo aquelas coisas que você tinha certeza que era pecado e você ainda não abandonou, é preciso que você tenha um encontro real e sincero com Deus. É necessário que você passe a buscar o Senhor em oração e leia a palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Se você medita de dia e de noite na palavra de Deus, a grande chance de você se libertar do pecado, ela dobra. Por quê? Porque quando você quer uma vida reta com Deus, você precisa conhecê-lo. E você só vai conhecer Deus se você meditar na palavra dele de dia e de noite. Não adianta você só ouvir. Ah, missionário, mas eu não sei ler, não sei escrever. Mas hoje a tecnologia ela nos proporciona muitos meios de ouvirmos a palavra de Deus, de conhecer. Tem DVD, tem CD, tem o YouTube, tem várias formas, se você pesquisar, tem várias formas de você ter um contato com a palavra de Deus. Antigamente era mais difícil, por quê? Porque só tinha as escritas e as pessoas que não sabiam ler só ouviam um versículo ou outro. Hoje não. Você que não sabe ler, você tem a oportunidade de ouvir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em várias línguas, né? Não é só em português, tem em várias línguas. E em português você tem várias pessoas lendo a palavra de Deus. Eu aqui na minha casa eu tenho a Bíblia com 2 pessoas lendo. Aliás, com mais de 2 pessoas lendo. Eu tenho com o Cid Moreira e tenho a Bíblia com outras pessoas lendo para mim.
Mas também eu tenho a oportunidade de ler a Bíblia tanto em braille quanto no aplicativo do meu celular. Então hoje não tem mais desculpa dizer, eu não tenho uma Bíblia porque eu não sei ler. Não, mas você pode ter um pendrive com a Bíblia completa ali. Se você é deficiente visual, você pode ter a Bíblia em braille. Você pode ouvir a Bíblia em braille. Não tem mais desculpa. O necessário agora é você querer ler a palavra. E para você que tem boa visão, você pode sim ouvir a palavra de Deus, tanto na igreja quanto por MP3. Só depende de você querer. E eu quero perguntar para você, nesta oportunidade, que ouviu a palavra de Deus. Você gostou desse ensinamento? Você acha que esse ensinamento faz você chegar até o céu? Se faz e você quer se reconciliar ou quer conhecer mais o nosso trabalho, eu quero te convidar a conhecer o nosso canal no YouTube, Momento com Deus, com o missionário Isaías Pereira, e lá você vai ver muitos materiais que falam da palavra de Deus. Eu quero orar por você que esteve ouvindo esta palavra em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença eu me coloco neste momento em oração e eu quero apresentar este homem, esta mulher que parou para ouvir a Tua palavra neste momento. Abençoa onde quer que ela esteja nos ouvindo e que esta palavra vá e produza o efeito para o qual ela está sendo mandada. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Momento com Deus. Apresentação: missionário Isaías Pereira. Se você quer receber o Momento com Deus no seu celular, envie uma mensagem de texto para o WhatsApp 86988186806.